Vamos lá. Para essa aula de hoje, tá? Eu escolhi a gente trabalhar alguns aspectos da questão de detalhamento, tá? Boa noite aí para quem está chegando por agora. Como havia dizendo, né? O foco de hoje vai ser detalhamento, tá? Eu não vou estar detalhando os dois projetos todos, porque vocês vão ver que é um processo bem repetitivo. E não o objetivo é a gente estar perdendo tempo com coisa repetitiva. O objetivo é vocês, né, já que vocês estão aprendendo, é vocês estarem fazendo, por exemplo, aproveitando, já que vocês vão modelar, né, a questão dos banheiros, já que são dois banheiros, um lavabo, uma área de serviço e uma pia de cozinha, né, uma cozinha ali, é vocês estarem aproveitando esses ambientes para fazer todo o detalhamento. Mesma coisa a cobertura, né, a caixa d'água, a questão da caixa d'água. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse detalhamento, e aí vai ficar da criatividade de vocês, tá fazendo o detalhamento de formas diferentes e tá montando as pranchas, tá? E vocês vão tá passando pra gente, né? Essas pranchas a gente vai estar avaliando e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos por um banheiro aqui, né? Que um banheiro como ele é mais completinho, a gente pode fazer um detalhamento mais completo, mas com mais informação. Então a gente vai começar por esse banheiro aqui, tá? A gente sabe, né, que normalmente a gente precisa, além da planta baixa, a gente vai precisar estar detalhando essa questão dos ambientes internos. Então, por exemplo, eu tenho esses dois banheiros, eu vou ter que estar separando eles e estar detalhando eles, tá? A gente poderia fazer isso por meio de detalhes planos, né, fazendo um detalhe plano aqui, ou a gente poderia estar fazendo por isometria, né, fazer um isométrico. Eu vou estar fazendo os dois, tá? Para o sanitário, eu vou estar fazendo detalhe, e para o hidráulico, a gente pode estar fazendo isometria. Mas não impede vocês de, por exemplo, no meu projeto, eu quero entregar o sanitário com isometrias, né? Isométricos ali de sanitário. Vocês podem também, tá? Não tem nada impedindo vocês de fazer isso. Então vamos lá. Para começar, para fazer um detalhamento, né, a gente precisa selecionar aqui o que a gente gostaria, né? Para fazer uma isometria, no caso. Eu quero fazer só desse banheiro. Eu vou selecionar tudo e usar o BX. BX é para fazer esse recorte aqui na vista, tá? Ele vai meio que criar um 3D só do que a gente selecionou. Só que eu quero excluir algumas coisas aqui dessa vista, né? Primeira coisa que eu vou fazer, já está aqui no hidráulico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar passando aqui, ó. Isso daqui é a caixa de corte, tá? É uma caixa de corte que se a gente mexer ela aqui, ó, ela vai mostrando ou ocultando as coisas, ó. O que que eu vou fazer? Vou estar usando esse quadradinho aqui em cima. Quem trabalha com CAD conhece esse quadrado aqui, tá? Esse quadrado aqui, ele serve para mexer em 3 dimensões aqui no nosso projeto. Por que que eu vou estar usando ele? Porque eu consigo clicar nele aqui e ele me dá uma vista exatamente num ângulo específico, tá? Então esse daqui, ó, é uma vista isométrica olhando de cima, né, no canto superior direito, né? Se eu quiser uma vista no canto superior esquerdo, eu tenho aqui também. Se eu quiser olhando de baixo, nos dois cantos eu tenho também, ó. Então, o que a gente pode tirar disso é que a gente tem diversas maneiras para fazer o mesmo detalhamento, né? O que vai definir isso é o projeto. Por exemplo, aqui é mais oportuno estar fazendo de tal forma, né? Por cima, ou então assim, assim. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai selecionar aqui por cima, ó. Se vocês selecionarem o Shift e usar o scroll do mouse, né? Clicado, né? Vocês vão clicar na bolinha do meio e vão estar mexendo aqui, ó. Vocês conseguem livremente estar manipulando a vista, tá? Aí vocês podem ir mexendo ali mais ou menos para a posição que vocês querem. Eu quero olhar ela totalmente de cima. Por que que eu quero fazer isso? Porque primeiramente eu quero, na verdade, calma lá.
Eu quero esconder esse forro primeiro, né? Então eu vou olhar lá totalmente de lado e vou estar escondendo esse forro, tá? Forro escondido, eu vou estar passando ela aqui, ó, bem próxima aqui da laje, né? Agora sim eu posso olhar lá de cima, ó, e eu tô vendo o banheiro. Eu não quero que as outras coisas apareçam, eu quero que apareça só esse banheiro. Então eu vou estar trazendo a faixa de corte aqui. Vou estar trazendo aqui até essa parede também. E eu também, eu não quero que apareça a parede, mas eu quero que apareça quase todo o banheiro. Aqui também eu vou dar uma pequena afastada para ficar por questões estéticas, né? Mas ó, sempre tomando cuidado, porque o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu já mostrar para vocês, ó. Olha o que está acontecendo. Tá vendo? Tem como se fosse uma geometria aqui atrapalhando a gente. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai selecionar aqui o vínculo, né? E vai estar ocultando essa geometria. Gabriel, o que que seria essa isometria? Toda vez que é gerado um IFC de uma arquitetura, pode acabar dando esses probleminhas, tá? Então é sempre bom vocês saberem o que vocês estão fazendo. Nesse caso foi só ocultar e já resolvemos o problema. Eu vou estar utilizando, ó, essa vista aqui, ó, nesse canto aqui superior. Recomendo para vocês, toda vez que forem fazer isometria, vocês usarem esses cantos, tá? Os cantos superiores, porque ela fica em ortogonal certinho, 45 graus. Então, quando jogar para a planta baixa, ela fica. Dá para medir com escalímetro, né? Se ele ficar torto assim, a medida do escalímetro não fica tão precisa. Então, é sempre bom manter uma ortogonal. Ou essa, ou essa, ou essa. Ou então essas de baixo, tá? Essas aqui. Essas três aqui, tá? Nesse caso, eu vou estar. Opa, opa. Eu vou estar usando essa vista aqui de lado. A gente vai estar podendo. Ou se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando desse lado aqui também. Inclusive, até melhor, tá? Fazer desse lado. Porque a gente consegue ver direitinho, ó. O registro de gaveta. Depois o lavatório, a ducha higiênica e a bacia sanitária, tá? Aqui eu não gosto de estar mostrando os dois textos, né? Então a gente só desabilita esse cara e desabilita esse cara aqui também. Desabilita este e pronto. A gente só vai estar vendo um, né? Faltou esse aqui. Poxa, não tá sumindo. Uhum. Aí, sumiu. Bom, agora a gente vai poder tá detalhando esse banheiro, tá? O que que tá acontecendo aqui? Ele tá mostrando. Não sei se eu desliguei a poluição de nível sem querer. Deixa eu ver aqui. Poluição de nível tava. Vocês ativem aqui, tá? Nessa questão dos filtros. Eu já vou chegar nesse ponto, tá? Mas aí, por enquanto, confie em mim e ativem esse filtro aqui. Que vai sumir esses níveis da arquitetura, tá? Eu nem sei se no de vocês não tá ativado. Eu lembro de ter desativado na aula anterior, porque deu algum probleminha e eu desativei, tá? A gente vai estar salvando essa vista, né? Ó, vista 3D desbloqueada. O que que significa? Que eu consigo mexer ela. Para a gente fazer um detalhe de uma vista 3D, a gente tem que bloquear ela. Como é que bloqueia? Bem aqui embaixo, ó. Vista 3D desbloqueada. Você vai clicar nela e, ó, salvar orientação e bloquear vista. Você vai escrever o nome dela. No meu caso, eu vou escrever aqui hidráulico. Opa, caps lock. Sempre tudo maiúsculo. Hidráulico, isometria 01. Por enquanto, eu vou estar escrevendo dessa forma, tá? Hidráulico, isometria 01, uma vez, né? Vou estar escrevendo dessa forma. E aí, ó, salvamos essa vista em 3D. A próxima coisa que eu vou fazer é ocultar essa caixa de corte para ela não ficar enfeurando aqui, tá? E também vou estar ocultando esse nível aqui. Opa, estou ocultando esse nível. Esse texto do nível, né? Que eu acho que não fica legal.
mas vocês podem estar optando por manter, tá? Vocês não precisam fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando opções. Agora, o que a gente precisa fazer, só explicando mais algumas ferramentas para vocês antes da gente entrar nas tags e tudo mais. Ó, vocês vão perceber que agora, ó, eu vou segurar o Shift e tentar arrastar e eu não vou conseguir, ó. Tá vendo? Eu não consigo mexer. Ah, eu bloqueei errado. Eu vou ter que apagar e fazer outra vista? Não. Vem aqui, desbloquear a vista. Quero fazer ela nessa orientação agora. Vou trazer para essa orientação e salvar orientação e bloquear vista. Eu vou estar bloqueando ela numa nova posição. Aí eu quis mexer só para mexer um negocinho aqui. Por exemplo, eu tô desse lado, mas eu não estou conseguindo enxergar direito alguma coisa. Então vou virar só para conseguir enxergar direito. Mas eu quero voltar para a posição inicial. Restaurar a orientação e bloquear vista. Ó, voltamos para a situação anterior, né, que a gente tinha bloqueado. Então isso daqui é mais uma ferramenta para vocês estarem utilizando caso dê algum tipo de problema. Agora o próximo passo vai ser estar colocando essas tags, tá? Tag de tubulação, tag de acessório e de conexão, tá? Como é que a gente vai fazer? Vocês vão estar usando o comando tg tag, né? Cada elemento ele vai ter suas tags próprias. Então vocês vão ver que, por exemplo, conexões. Opa, vão ver que conexões. Ó, conexões ele só vai ter a tag de identificador de conexão de tubo. Mas se vocês vierem para um acessório, vocês vão estar vendo, vão estar percebendo que é um identificador próprio para acessório. E para a tubulação tem algumas, né? Não é só uma opção que tem. A gente tem como colocar só o diâmetro, mas tem como colocar o diâmetro com o material. E se você quiser colocar, por exemplo, eu quero identificar dois tubos que estão em sequência. Opa, o tubo acabou não aparecendo. Aí, eu quero identificar dois tubos que estão em sequência, né? Eu posso clicar em adicionar e remover hospedeiro, né? Colocar nos dois. Ele tem forma vertical, né? E eu vou estar ocultando essa linha de chamada. Isso é só um exemplo, tá, gente? E no caso, eu tenho que colocar duas vezes, né? Porque são dois tubos de 25. Então eu vou estar usando esse material mais multiplicador e vou estar clicando duas vezes nele, ó. Dois cliques. Opa, sem querer ele entrou no editor de família, não é isso que a gente quer. A gente quer entrar no multiplicador dele, nessa aqui, ó, alterar valores dos parâmetros. É só clicar aqui, ó, devagar, dois cliques lentos, ó. Vou fazer de novo, ó. Dois. Ó, entrei sem querer no editor de família, né? A gente clica nele e vem de novo, ó, bem devagar. E ele vai aparecer aqui, ó, alterar valores de parâmetro. A gente vem aqui no valor aqui, ó, de multiplicador e coloca um 2 e dá OK. Ele já coloca aqui duas vezes 25 PVC-JS. Então significa que são dois tubos, né? Então vocês vão estar utilizando, se caso tiver tubos em sequência. E lembrando, se vocês. Eu não quero, eu quero colocar separado, alguma coisa assim. Vocês podem tanto estar tirando o multiplicador do tubo, né? Clicando nele e vindo aqui, ó. Aqui também dá para trocar, ó, o multiplicador 2, bota 0, vai sumir. Ou vocês podem estar trocando, tá? Desse material com multiplicador só para material. Não vai mostrar multiplicador nenhum. Além desse, a gente vai ter a tag de coluna. Calma lá, que não trocou. Aí, vai ter a tag de coluna. Coluna é um nome que a gente vai dar uma tubulação vertical, né? Como a gente falou na primeira aula. Ela é muito mais comum em projetos sanitários, tá? É de esgoto. Projetos hidráulicos, a gente não necessariamente tem que identificar as colunas de água fria e de água quente. Porque normalmente o que se faz é uma distribuição pelo forro, uma distribuição única. Então fica a critério de vocês querer colocar colunas de água fria e afins, né? Então vamos lá. Dito tudo isso, vamos colocar essas tags aqui nesse projeto. A maneira mais simples que eu vejo de colocar essas tags é, por exemplo, eu quero colocar a tag nos tubos.
Então eu vou selecionando aqui, ó. Eu quero colocar nesse tubo. Nesse aqui não, porque vai ficar muito curtinho. Vou selecionar esse cara aqui. Esse também seria interessante. Esse aqui também. Esse também. Esse e esse, tá? Depois que selecionar todos esses tubos, a gente vai vir aqui em anotar e identificar todos aqui, ó. Eu coloquei o comando it, né? Só que vocês não vão ter esse comando cadastrado, né? Isso foi um comando que eu mesmo cadastrei no meu computador. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês onde encontrar ele, né? Porque vocês não vão poder digitar e tá usando esse comando, tá? Vocês vão ter que vir aqui em anotar e vir aqui em identificar todos, tá? E aí vocês vêm aqui, ó, identificadores de tubo. Vocês clicam. Ó, o identificador que está marcado é só o do diâmetro. É só esse que eu quero. E vocês vão marcar se vocês querem chamada de detalhe ou não, tá? O que seria essa chamada de detalhe? Vou mostrar para vocês aqui agora. Cliquei, ele já botou todas para mim aqui, ó. Colocou várias aqui para mim, tá? O que seria essa chamada de detalhe? Eu vou estar mexendo essa tag, ó, e ele não tem nenhuma ligação direta indicando que é desse tubo. Então, o que eu vou estar fazendo? Clicando aqui e acionando a linha de chamada. Vocês vão ver que ele criou um elemento aqui, uma linhazinha, que vai ligar a tubulação à tag da tubulação. Então, o que ele está dizendo? Que esse 25 milímetros pertence a esse tubo aqui. Se eu mexer ele, ó, vocês vão ver que ele vai estar mexendo junto, ó. Se eu quiser mexer nesse tracinho do meio, eu consigo fazer uma, uma quebrada, né, na linha, para a linha não ficar totalmente reta, não ficar perpendicular exatamente certinha. Então, o que acontece normalmente? Eu costumo não utilizar a linha de chamada para tubo, tá? A não ser que seja um tubo muito curto e eu seja obrigado a estar colocando, né, essa tag. Caso contrário, eu gosto de deixar ele só assim. E se eu quiser trocar a tag? É só clicar nela e trocar. Vem aqui e troquei. Mas não é aqui que eu quero trocar, né? Vou deixar ela aqui bonitinha. Vou trocar esse cara. Vou trocar este cara aqui. Opa, beleza. Tá tudo. Todas as tags de tubulação. Não, faltou essas duas. Tá utilizando o material aqui. Tá encaixando certinho. E eu também gosto de colocar um texto aqui, né? Eu vou TX, tá? Para colocar um texto. Colocar um texto de 2 milímetros. Escrever vem da rede de distribuição pelo forro. Porque eu tô vindo do forro, né? Se eu tivesse vindo enterrado, é autoexplicativo, né? Escreveria que tá vindo enterrado. E para puxar essas setas, ó, eu tô aqui com um texto escrito, que eu utilizei um comando normal de texto. O que vai acontecer? Eu vou ter essas quatro opções. A próxima, como eu estava voltando ao raciocínio, né? Quando a gente cria um texto, a gente pode estar usando essas quatro setas aqui para estar criando uma chamadinha aqui para o texto, né? Então, como é que a gente pode ser feito, tá? Se a gente clicar nessa seta para a direita, ele vai criar uma seta, obviamente, para a direita reta. E a mesma coisa para a esquerda. E eu posso estar criando infinitas setas aqui. Eu vou estar desfazendo isso que eu fiz aqui, né? E eu posso estar criando essas setas curvas, tá? Essas setas com curvatura. Não posso estar criando os dois modelos ao mesmo tempo. Então, ou eu faço reta ou eu faço curva. Eu vou estar optando por deixar uma seta reta aqui. E tudo tranquilo. Conseguimos aí fazer a chamada de detalhe que está dizendo que está vindo pela distribuição pelo forro. Agora a gente só precisa colocar as tags de tubulação e de acessórios, né? Só que essas eu prefiro colocar daqui a pouco, tá?
Eu prefiro colocar de uma outra forma, tá? Não dessa. Eu vou estar fazendo um sanitário agora com vocês. Vamos lá, vamos fazer um sanitário. Na verdade, fazendo um adendo, né? Eu gosto de estar utilizando o próprio. Depois, né, de estar fazendo a isometria, posso estar utilizando a própria criação de linha aqui. Oh, meu Deus. É que o meu teclado agora desconectou. Senhor amado. Tá bom. Eu gosto de estar usando as próprias linhas do Revit, tá? Para fazer essa delimitação de chamada aqui, bem rente aqui. Uma linha diferente, né? Para estar delimitando, né? Então eu vou estar fazendo, por exemplo, com projeção. Uma linha de projeção e estar utilizando um texto aqui, né? Um texto aqui de 2,5, um texto um pouco maior, para estar indicando. Como é que o texto que está indicando que essa é a isometria 01. Então eu coloco aqui isometria 01. Quantas vezes ela se repete? Uma vez só, né? Então, vou estar apagando aqui. Vou estar colocando ela aqui. Beleza? Então, é só repetir esse processo, né? Para criar as outras vistas, tá? Então a gente vai repetir esse processo várias vezes, tanto nesse banheiro como nas dependências de baixo, para estar criando todas essas isometrias. A partir daqui é repetição, tá? É só um processo repetitivo. Vamos estar indo para os detalhes. Vamos lá. Sanitário. Térreo, né? Sanitário térreo. Eu vou estar fazendo. Sanitário térreo não, desculpem. Superior mesmo. Vai estar fazendo o mesmo banheiro. Tá? No último, no hidráulico, no caso, era esse banheiro, então bora estar fazendo o detalhe, tá? Nesse caso, sanitário, eu gosto de fazer ele por chamada de detalhe. Como é que a gente faz uma chamada de detalhe? A gente vem aqui em vista e chamada de detalhe, olha que legal. Vocês vão estar delimitando uma área e vão estar, no caso, só o banheiro aqui, né? E eu vou estar englobando até essa coluna de ventilação, tá, gente? Tá trazendo para cá. E eu vou estar englobando também esses dois caras, tá? E eu vou estar entrando nesse detalhe, mas antes eu vou estar só pegando esse texto e estar colando aqui e colocando que é um detalhe também, né? Tô colocando aqui que é o detalhe 01, que é o nome que eu vou dar para ele. Como é que a gente vai dar o nome para esse cara? É só clicar aqui e vir aqui, ó. Cadê nome da vista? Nome da vista. Eu vou trocar, tá, gente? Ctrl A para selecionar tudo. Vou escrever sanitário barra detalhe 01. Opa, colocando para cima. 01 e uma vez, né? Tá, uma vez. Tá, certo. Agora a gente vai entrar nesse detalhe. Só clicar com o botão direito nele e ir para vista. Ó, vocês vão ver que ele tá esquisito, né? Aí vocês vêm aqui, sanitário. Pronto, tá colocado. E eu vou estar tirando esse recorte de anotação. Por quê? Esse recorte de anotação nada mais é do que, por exemplo, vou colocar um texto aqui, ó. Escrever um texto qualquer. E esse texto, mesmo que ele esteja fora aqui da região de recorte, ele vai continuar aparecendo, né? Então, se eu quiser colocar um texto aqui fora, eu consigo. Mas já com esse recorte de anotação, tudo que tiver fora dessa área aqui, ó, vai sumir. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter liberdade para colocar os textos. Ah, mas se por algum acaso eu colocar um texto lá longe, se você der dois cliques com o scroll do mouse em sequência, ó, um, dois, ele vai mostrar que tem tudo que está na tela. Ou seja, ele vai acabar mostrando que você colocou um texto muito longe.
E quando você der dois cliques de novo, após ter apagado o texto, ele vai voltar só para a região que você delimitou. Então, por aí a gente já está bem. Ó, lembrando, novamente apareceu aqueles glitchzinhos referentes ao IFC. A gente vai estar ocultando os dois, ocultar na vista e elementos. E a gente vai estar realizando o detalhamento, né, detalhamento não, a colocação dessas tags. A gente vai estar selecionando esses dois. Tá querendo pegar esse cara também? Esse cara e acho que só esses, né? Não vai dar para colocar. Eu gostaria de também colocar um aqui para indicar que daqui para cá esse é de 40 e esse é de 50. Então eu vou estar usando o IT ou anotar, identificar todos. Alô, voltamos. Eu vou estar clicando aqui e vou estar criando o material. Pô, trocando para o material, né? Para não ficar só o diâmetro. Eu vou estar trazendo para cá, trazendo para cá. E esse aqui a gente vai estar trazendo para essa posição, né? E ó, aqui como tá muito pequeno, tá muito curto, eu vou optar por estar usando uma chamada de detalhe e dizendo, olha, tá aqui em cima, mas ele é referente a esse tubo, tá? Então, ó, tá indicadinho, certinho. Vou estar subindo esse cara. Esse aqui dá para colocar aqui o material, né? A mesma coisa com esse cara. E por aí a gente consegue colocar as tags de tubulação. A gente vai estar colocando as tags de coluna só onde forem colunas, tá? Colunas também são tags de tubulação. Então é só trocar. Coluna aqui. Opa. Nesse caso aqui é uma coluna de ventilação. Eu quero que seja 01, que é a única, né? E essas duas aqui, né? Elas vão ser colunas de esgoto fecal. E agora é uma ótima oportunidade para me estar mostrando para vocês outras das ferramentas que o Revit oferece para a gente. Vocês perceberam que eu copiei, né, a tag, só que ela tá, ó, se eu clicar aqui em selecionar hospedeiro, ele vai selecionar todos os hospedeiros, ou melhor, ele vai selecionar o hospedeiro da tag em específica, né? Cada tag precisa de um hospedeiro. No caso, o hospedeiro desta tag é este tubo. Desta tag é este tubo. Mas destas duas tags aqui, eu quero que sejam referente a esses dois tubos. Então, vou estar selecionando esses dois joelhos. Na verdade, essas duas curvas, né? Essas daqui são curvas curtas. Eu vou estar ocultando HH, ocultar temporariamente. Está selecionando essa, essa tag. Está clicando em selecionar novo hospedeiro. E vou estar clicando no tubo. E a mesma coisa com esse. Pronto, troquei o hospedeiro do tubo. Vou chamar esse cara de tubo de esgoto fecal 01 e esse cara aqui, né, de tubo de esgoto fecal 02. Opa, 02. Beleza. HR para voltar à posição original, né? Desocultar o que estava oculto, ou melhor, exibir o que estava oculto. E também faltou aqui, né, indicar que a mesma coluna de ventilação vai descer, né? Então vou estar copiando esse cara para baixo. Vou estar selecionando aqui. E vamos lá. Eu vou estar ocultando
essa coluna de ventilação. Vou estar selecionando aqui. E ó, nesse caso, eu quero que essa coluna de ventilação ela continue sendo chamada de coluna de ventilação 01, né? Porque apesar de ela estar numa posição diferente, é tecnicamente o mesmo sistema, né? Continua sendo a ventilação 01. Então eu vou manter dessa forma. E a tubulação de drenagem, eu não quero que ela apareça num detalhe que é para mostrar o esgoto fecal. Então eu posso estar ocultando, ou se eu quiser que ela apareça, eu vou estar usando o DL aqui, vou estar fazendo uma, um- uma contenção aqui, vou estar utilizando textos para escrever aqui enchimento, enchimento para ocultar tubo. E aí eu vou chamar esse cara de, de TAP, né? Tubo de água pluvial, TAP 01. E eu vou estar usando 2 milímetros mesmo. Vou estar indicando aqui. E aqui eu vou estar colocando mais uma tag de coluna e tá selecionando esse cara como hospedeiro. Eu vou chamar ele de TAP 01. Opa, eu acho que não foi, né? Ele não selecionou. Agora, TAP 01. Não, para ficar sem espaço. Beleza. Agora a gente já indicou esse cara aí. Lembrando que cada pessoa faz de um jeito. A próxima coisa que a gente precisa colocar é justamente as inclinações, né? Aqui ele provavelmente deu uma bugada, né? A gente mexeu nas alturas de castiçonato, essas coisas assim, e ele acabou diminuindo de 2% para 1,4%. Não vou estar corrigindo isso agora, é só vocês estarem arrumando essa questão da inclinação e é, depois de arrumar a inclinação, vocês coloquem as tags de inclinação. Vou estar mantendo assim mesmo, pra gente não perder tempo. Para colocar a tag de inclinação de ponto, é só vocês virem aqui ó, em anotar. E aqui, ó, embaixo de elevação e coordenada, tem inclinação de ponto. Ele também funciona no piso, tá? Então, se vocês quiserem inclinar um piso, vocês podem. A gente vai estar usando em tubulações. E lembrando que tubulação de ventilação, ela é reta, tá? Não precisa ter inclinação. Vou estar colocando uma aqui também, para estar indicando esse cara. Que esse cara é 2,1, né? E vou estar colocando uma aqui também, né? Para indicar que esse cara é 1%. Mesma coisa aqui. E uma aqui para indicar que essa tubulação está descendo, né? Porque poderia dar a entender que essa tubulação está voltando de alguma forma. Lembrando que a pessoa que vai ler o projeto não foi a pessoa que fez. Então talvez isso esteja claro na sua cabeça, mas para a pessoa que vai ler o projeto, a pessoa pode se confundir. Então é bom sempre deixar, tá? E beleza, a gente já colocou as tags de tubulação. Lembrando que eu tinha deixado para ajustar a altura da caixa esfanada no final. E é isso que a gente vai fazer agora. Só puxei um corte ali e vim aqui na caixa esfanada, arrastar ela para cima e pronto. Prolongador, cadê? Prolongador, ativei, pronto, resolvido. Eu gosto de fazer no final, porque né, esses problemas de inclinação, a gente normalmente corrige eles primeiro e depois ajusta a altura da caixa sifonada, depois de ter corrigido esses problemas. Para corrigir esse cara, é só estar desconectando aqui, trocando a inclinação para 2% e conectando tudo de novo. Como eu falei,
para a gente não perder tempo, eu não vou estar fazendo isso aqui. Isso é só uma questão mecânica, né? A gente vai estar utilizando os comandos de modelagem para estar modelando novamente esse pedacinho e estar encaixando direitinho. Utilizem sempre o Microdesk, tá? O Microdesk ele tem funções que auxiliam bastante nessa modelagem. Então, tags de tubulação já foram todas colocadas. Vocês percebem que o projeto ele fica muito bem apresentado, né? Quando a gente faz no Revit, fica todo colorido. Para a pessoa ler é uma maravilha isso daqui. Então, com um detalhe de esgoto feito, lembrando que eu vou estar fazendo esse, mas vocês têm que fazer os outros também, né? Vão estar modelando os outros. Eu também tenho mais algumas coisinhas para estar comentando hoje, então não daria tempo, né, de fazer tudo de uma vez. Tudo de todos, né? Todos os detalhes, todas as isometrias. Então, outra coisa que é necessário ser feito é vocês estarem estarem realizando as plantas baixas, né? Então, aqui na planta baixa, colocar também as colunas, colocar os detalhes, fazer o detalhamento também por aqui. Aqui não precisa ser tão específico, tá, gente? Como a gente já tem um detalhe, justamente para mostrar essa parte, eu gosto de colocar apenas as tags nessas tubulações maiores. Então aqui eu não vou colocar nada. É só colocar umas tagzinhas aqui, uma aqui nesse cara. Opa, hospedeiro aqui, né? E assim por diante, tá? E colocar também as colunas em planta baixa, para a pessoa, quando for ver a planta baixa, visualizar logo, é coluna X, coluna Y. A próxima coisa que a gente vai estar fazendo é recortando essa vista, né? E para poder, ó, fazer ela ficar no tamanho perfeitinho. E quando a gente for montar a prancha, isso é muito importante, tá, gente? É, a região de recorte, ela não precisa estar visível, tá? Ela só precisa existir. A partir do momento que ela existe, ela já funciona, né? Nessa questão de sumir com as coisas. Então qualquer tubo, ó, que estiver fora, ele não vai aparecer. Mas ele existe, tá, gente? Ó, ele existe. Ele só não tá aparecendo. A região de recorte serve para isso, tá, gente? Vamos lá. Após ter feito essa questão de delimitação, de detalhe e tudo mais, vocês podem estar colocando as tags na tubulação. A gente vai para conexões e acessórios, tá? E para falar de conexão e acessório, eu preciso falar de tabela. Então a gente vai entrar numa parte meio técnica aqui do Revit agora, parte complicadinha. Então peço que vocês prestem bastante atenção, que qualquer deslize aí vocês vão perder o raciocínio. O que acontece? No Revit, a gente pode estar criando tabelas que vão servir para fazer o quantitativo do nosso projeto, tá? Eu já deixei algumas tabelas aqui para vocês, mas propositalmente tem uma aqui que a gente vai precisar arrumar, né, que a gente vai precisar ajustar, que para poder explicar essas coisas para vocês. Primeiramente, eu vou estar mostrando a de acessórios para vocês. Ó, o que está acontecendo aqui? A gente vai ter a denominação, dimensões, denominação, é, a quantidade unitária e a quantidade total, né? O que seria isso? Seria justamente a maneira como a gente vai estar fazendo o quantitativo de material do nosso projeto. Então, vamos lá. As tabelas elas funcionam da seguinte forma. Você pode criar uma nova tabela clicando aqui ó, em tabelas e quantidades e vindo aqui em nova tabela de quantidades. Vocês podem estar fazendo uma multicategorias. Não recomendo. Recomendo vocês fazerem uma tabela de algo específico. Então, só de acessórios ou só de conexões, para vocês estarem podendo utilizar todas essas, esses parâmetros aqui como parâmetros exclusivos ou inclusivos, tá? Se vocês fizerem uma tabela geral, vocês vão ter poucos parâmetros para estar filtrando essas coisas assim. Então, eu recomendo sempre fazer tabelas específicas, tá? Para criar essa tabela, a gente vem aqui em nova tabela e, por exemplo, eu quero fazer uma tabela de acessórios. Isso daqui é a fase da construção. Existente ou construção nova. Normalmente a gente usa construção nova, tá? Essa questão de existente
a sua nova fase de construção, é mais para quem trabalha com recuperação, então, ou então reforço estrutural, que precisa mostrar fases diferentes de uma mesma obra. Então a gente vai colocar o nome da tabela aqui e vai estar dando um OK, esse primeiro OK. Ele vai estar levando a gente para essa tela de campos aqui. Eu vou estar mostrando desta outra tabela a mesma área, né? Para uma tabela que já existe, é só vocês clicarem na tabela e tá vindo aqui em editar, ó, campos. A gente vai para aquele mesmo cara que tinha sido mostrado. O que são esses campos? São todos os parâmetros relacionados com acessórios de tubo. E a gente vai ter aqui a dimensão, descrição dele, o identificador dele, né? O identificador aqui. Vai ter contagem, né? Quantos dele tem. Total, que seria a multiplicação deles. E esse multi, que seria, por exemplo, se um detalhe ele for... se ele acontecer 2 vezes no projeto, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ignorar um e detalhar o outro. Se não, por exemplo, se fosse um detalhe... Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que isso daqui fosse um casarão e tivesse 5 banheiros iguais a esses. Vocês iriam detalhar os 5 banheiros? Não teria necessidade. É só vocês. Eu vou criar aqui um detalhe do lado. É só vocês darem um nome aqui, por exemplo. Eu vou ignorar esse detalhe. Então eu vou escrever aqui ignorar. Então eu vou escrever aqui ignorar. E eu só iria detalhar esse cara, né? E quando eu fosse colocar o multiplicador desse joelho, dessa tubulação, eu ia colocar que esse multiplicador é 5, tá? É esse multi aqui, ó. Eu ia colocar 5 vezes, porque ele se repete 5 vezes, né? Então a gente já vai ver essa questão. Nesse caso, todos os detalhes aqui, eles só se repetem uma vez. Então a gente vai colocar o multiplicador 1, né? Então beleza. Essa daqui é a tabela de controle. Ela não tem nenhum tipo de filtro nem nada do tipo. A tabela de modelo, ela é como vocês vão estar duplicando essas tabelas, tá? Então, depois de ter arrumado as tabelas específicas para cada um dos ambientes, vocês vão estar duplicando essas tabelas aqui para cada um dos ambientes diferentes que a gente vai ter. E o exportar seria uma junção de todos esses ambientes para você exportar tudo de uma vez para o Excel, tá? Então, são esses 3 tipos de tabela que tem: para acessório, para conexão e para tubulação. É o mesmo esquema. Só que o que acontece aqui em conexões? Vocês percebem que o controle de conexões parece que está faltando coisa. A de acessórios está mostrando todos os acessórios, enquanto que a de conexões não mostra nenhuma. O que está acontecendo? É que, de propósito, eu coloquei um parâmetro parecido aqui, ó. Vocês vão vir aqui em campos e vocês vão estar percebendo que, às vezes, vão ter parâmetros que eles são muito parecidos, né? A escrita é muito parecida. Então, o que está acontecendo? Eu tenho esse parâmetro aqui de dimensões e de descrição, só que eles não são o parâmetro que corresponde ao que está mostrando lá no projeto. Então, se eu vier aqui no projeto, ó, numa conexão, eu percebo que o parâmetro dim e desc eles estão apagados, enquanto que o parâmetro, cadê o parâmetro? Descrição e dimensões, eles estão com as informações aqui da nossa peça. Então, o que está acontecendo na prática? Sem querer, eu escrevi, na hora de criar a tabela, eu acabei clicando no parâmetro errado ali, que ele tinha um nome parecido. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui em editar, na verdade em campos, né? Em campos, editar campos, esse primeiro aqui. E a gente vai ter que procurar o parâmetro descrição. Cadê o parâmetro descrição? Vai ter que estar carregando ele aqui e vai ter, usar aqui, a seta, mover para cima, para ele ficar na posição certa. Eu vou estar jogando esse parâmetro de volta, ó. Joguei de volta. Mesma coisa aqui em dimensões. Vou estar clicando aqui, procurando o parâmetro dimensões, aqui, ó. Tá jogando ele aqui pro projeto. E vou estar tirando esse parâmetro aqui que não vai me servir.
E beleza, vou dar um OK aqui. Ó, só que aí vocês vão perceber uma coisa. Ele não está mostrando a listinha certinha igual aqui o de acessórios, né? Por que isso está acontecendo? Porque se vocês vierem aqui em classificar e agrupar, bem aqui, ó, vocês vão ver, ó, que primeiro ele está agrupado por vista, depois ele está agrupado pelo identificador, depois pela descrição e depois pelas dimensões. Então, bora lá para a nossa tabela de conexões. Então, vamos aqui, ó. Primeiro por vista, depois por identificador. Mas olha que sumiu, né? Por que que sumiu? Porque a gente descarregou o desk e o DIN. Então a gente vai aqui, descrição e dimensões. A partir desse momento, vai voltar a aparecer, ó. E a gente só precisa trocar o tamanho deste cara, né? A gente redimensiona ele aqui para 100. Já tá um número bom. E eu tenho que ver, eu não lembro quanto é o de acessórios, calma lá. O de dimensões, desculpem. Tá com 30. Então eu vou colocar 30 aqui também. Pra ficar tudo padronizado direitinho. A outra coisa que a gente vai estar fazendo vai estar sendo deixar esse cara no meio direitinho, né? Pra ficar bonitinho, organizado. Então a gente vem aqui, ó, em formatação e vem aqui nas dimensões, né? E nas dimensões a gente vai aqui e coloca no centro. Significa que ele vai alinhar esse cara aqui pelo centro agora, né? A gente pode ocultar os campos. Já vou mostrar para vocês onde é que isso pode ser útil. Ó, veio para o meio certinho. O que que a gente vai fazer agora? Essa tabela de controle, ela já está pronta, tá, gente? Ela fica assim mesmo. O que a gente vai estar fazendo agora? Vai estar vindo aqui na conexões modelo, né? Modelo também vai acontecer a mesma coisa. Vou ser um pouco mais rápido aqui, ó. Opa. Calma aí, calma aí. Ah, sim, ó. Ele está com um modelo de vista aplicado, né? Então a gente tem que clicar nele aqui e tem que tirar o modelo de vista dele. Como é que ele tá com o modelo de vista aplicado nele? É só vir aqui em cima, ó. Eu tava procurando, eu tinha sumido. Vim aqui em cima e clicar em nenhum, tá, gente? Pra gente poder editar esses campos aqui, né? Ou então, vocês podem estar editando o próprio modelo de vista, tá? Vocês vêm aqui em editar tipo, ó. Editar tipo não, desculpem. Modelo de vista aqui, ó. E vão estar vindo aqui e editando os campos. É só vocês fazerem a mesma coisa da última vez, né? Vocês estarem pegando aqui descrição e dimensões. Descrição jogando e removendo esse cara. E dimensões a mesma coisa, né? A gente vai procurar aqui dimensões. Dimensões. Tá aqui. E jogando de volta. Beleza. A gente pode dar o OK aqui agora. Pode dar o OK. E desculpem, eu esqueci o classificar, né? E agrupar. Faltou colocar o descrição aqui e dimensões. Lembrando que como esse cara aqui é um modelo, né? Não precisa de vista, né? A gente não precisa estar colocando a vista, porque a gente vai estar filtrando, então não precisa estar colocando a vista aqui. Então é de identificador, descrição e dimensões direto. O que que vai acontecer? Eu não vou estar conseguindo redimensionar, né? Porque é um modelo de vista que está bloqueado. Então o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar em nenhum aqui, né? E agora eu posso redimensionar. Vou redimensionar esse cara para 100, como a gente tinha combinado. E esse cara aqui para 30, né? Como também foi feito. Beleza. Tendo isso feito, a gente só precisa de novo formatar para aqui para as dimensões para o centro. Formatando aqui. E outra coisa que a gente precisa fazer, né, transformar isso de volta no modelo de vista, né? Caso isso for do
nossa vontade. Então, o que que a gente vai estar fazendo? Se eu clicar aqui em conexões de novo, ele vai trazer de volta aqui tudo para como estava antes, né? E não é isso que a gente quer. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que clicar nesse cara e criar um novo modelo desta vista, ó. Só que o que que eu vou ter que estar fazendo? Ele vai pedir para eu inserir um nome, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no conexões, vou clicar aqui em renomear, cadê? Renomear. E vou estar só copiando aqui, ó, só um Ctrl C, ok? E aqui, ó, não vou aplicar. E aí agora sim eu vou estar criando o modelo desta vista e eu vou estar colando para o nome ficar igual. E aí quando o nome fica igual, eu vou dar um ok e ele vai perguntar: já existe um modelo dessa vista. Você quer substituir? Eu vou clicar em sim, porque agora, ó, vamos lá, é só que a aparência e formatação sim. E esse filtro de fase também não pode estar aqui, ó, e filtro também não pode estar ativado, tá, gente? Então eu posso dar ok aqui. O que que vai acontecer agora? O modelo dessa vista já está corrigidinho, bonitinho, né? Então agora só falta arrumar a questão do exportar, tá? Exportar também está com o mesmo problema. A gente vem aqui em campos. Ah não, esse já tá descrição e dimensões certinho, né? Não tá trocado, né? É só vir aqui em descrição e dimensões. Já tá tudo certinho. Opa. Ah, sim. Nesse caso, o exportar ele tá vazio por causa de uma questão de que o exportar ele só acontece quando tem um filtro, né, na vista. E agora acho que a gente vai começar a comentar sobre essa questão de filtros, tá? Só deixa eu redimensionar esse cara aqui para 100 e esse aqui para 30, né? Eu imagino que eu tenha que arrumar ele para colocar no meio também, né? Então vamos lá, dimensões, meio e ok. Tudo certo por enquanto. O que que a gente precisa estar fazendo agora? A gente precisa estar conversando sobre a questão dos filtros, tá, gente? O que que é um filtro? Agora que a gente chega na seara mais complicadinha. O que seria um filtro? Um filtro, ele vai ser uma forma de tirar coisas da tabela baseadas numa condição. Então, por exemplo, eu já sei, por exemplo, que o nome dessa peça é joelho, né? Então vamos supor que eu quisesse criar uma tabela que só aparecesse joelho. Então, eu vou estar pegando aqui, ó, por exemplo, uma tabela dessa de controle só para exemplificar, tá, gente? Vou duplicar ela, tá? E eu vou estar colocando um filtro nela, né? Que filtro seria esse? Primeiro eu vou ter que filtrar pela descrição dela, né? Por que pela descrição? Porque se vocês forem ver, bem aqui, ó, tá o nome do parâmetro, ó. Descrição. Qual é a descrição dela? Joelho de 45 de esgoto PVC. Então, essa tabela aqui hipotética, eu quero que ela só apareça os joelhos da obra. Então, eu vou vir aqui, ó, filtro, vou estar clicando nesse nenhum aqui e colocando descrição. E ele vai pedir uma condição. O parâmetro ele existe, ele é igual, ele é diferente, ele é maior, ele é menor. Esses de maior e menor só vão funcionar com números inteiros ou número, né? Não vai funcionar com texto, não vai funcionar com string. Contém, ou seja, ele contém uns certos caracteres. Então, é esse cara que a gente vai usar. Ó. Qualquer um que contenha joelho, ele vai aparecer aqui nessa tabela. Então, eu vou escrever aqui, ó, joelho. Então, o que, que ele vai pensar? Eu vou estar. É... Ó, o que aconteceu aqui? Ele colocou, ele excluiu, na verdade, tudo que não fosse joelho. Ó. Por quê? Porque pelos filtros, ó, filtrar por. Ele vai filtrar pelo parâmetro descrição. Eu estou dizendo para ele pegar todos os itens que em descrição
tivesse escrito joelho em algum lugar. Então, nesse cara aqui, estava escrito joelho, mas ele é um joelho de 45. Nesse estava um joelho, mas é um de 90. Esse é joelho, mas é bucha de latão. Mas não interessa, tem joelho escrito aqui. Entenderam? É assim que funcionam os filtros. Mas e se eu quiser uma tabela que mostre tudo menos o joelho? Então eu vou colocar que não contém joelho. E o que vai acontecer aqui agora? Ele vai simplesmente mostrar o resto das tubulações, menos as que tiverem escrito a palavra joelho. Então, assim que a gente vai poder ir brincando com essa questão das vistas, tá, gente? Então, eu vou estar apagando essa tabela, porque ela foi só para explicar essa questão do texto. Então, vamos lá. Nesse detalhe aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que essas conexões aqui, elas fiquem numa vista específica. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar vindo aqui, ó, no controle que mostra todas as nossas peças, né? Vou estar selecionando todas elas e a partir do momento que eu seleciono elas e eu volto numa vista de desenho, uma vista que tenha, olha só, ele selecionou elas para mim. Então, se eu selecionar algo em uma tabela, por exemplo, eu vou selecionar todos os joelhos aqui, ó, de 45, de 40, e eu voltar para o meu detalhe, ele selecionou para mim, ó, os meus joelhos de 45 que estão aparecendo, que são de 40. E eu vou usar isso ao meu favor, tá, gente? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar selecionando tudo, voltando aqui no detalhe, e eu vou estar identificando todos aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou estar vindo aqui em anotar e identificar todos, ó. E eu vou estar identificando tudo que for conexão de tubo. Vou estar pedindo uma chamada de detalhe e dando OK. Ah, Gabriel, ficou muito bugado aqui, tem muita coisa. É só você ir arrumando, tá, gente? Só uma questão de vocês irem arrumando as peças bonitinho, ó, trazendo aqui pro lado. Infelizmente, não tem uma maneira mais automática de fazer isso, tá, gente? Nem com um programinha a gente consegue estar otimizando essa questão. Então, o próximo passo de vocês é estar arrumando isso daqui, tá? Nesse caso, nem vale a pena estar mostrando, tá? A única coisa que vale mostrar para vocês é que, às vezes, né, a peça ela não vai ficar no lugar que a gente quer, né? O identificador vai ficar meio deslocado. Então, vocês podem estar trocando isso daqui, ó, para extremidade livre. O que vai acontecer, ó? Agora tá livre. Mas ele tem um hospedeiro específico, ó. Vocês percebem o erro aqui, ó, o perigo? Que o que está acontecendo? Esse cara aqui é referente ao nosso T. Mas olha onde ele estava. Dá a entender que ele é referente à luva aqui. Mas ele não é referente à luva, ele é referente ao T. Então vou ter que estar trazendo ele para cá. E esse cara aqui eu vou estar encaixando ele na luva. Porque se eu selecionar o hospedeiro aqui, ó, ele está referente à luva, tá certo. Então é só vocês irem arrumando com cuidado. Ah, eu tô com dificuldade para descobrir que esse identificador é de que peça. Só vir aqui e seleciona o hospedeiro. E vai mostrar para ti, olha, esse cara é referente a este. Então eu vou arrumar ele aqui de uma forma que dê a entender isso. Porque quem vai ler o projeto não vai saber essas coisas. Então aqui, ó, por exemplo, eu traria para cá. Estaria colocando aqui. Ah, Gabriel, mas demora muito. Infelizmente, não tem uma inteligência artificial ainda que reconheça aqui tudinho e vá colocando. E outra, vocês também não são obrigados a fazer dessa forma. Eu aprendi desde quando eu comecei a trabalhar com essa questão de projetos hidrossanitários, que essa é uma maneira bacana de estar demonstrando as peças para o cliente, tá? Então, o que que significa esse cara? Depois a gente vai criar uma tabela própria para ele e vai estar trocando esse identificador, por exemplo, para C01. E aí a gente já vai ter essa peça identificada, né? Cada peça com identificador próprio. Vamos chegar lá. Voltando aqui para a questão das conexões, agora que eu já botei os identificadores, a gente pode estar separando eles, né? O que vai acontecer? Eles estão todos aqui numa seara única. Agora a gente vai separar esses caras. Vou estar selecionando aqui com o botão direito, selecionar todas as instâncias nesta vista. E vou estar, ó,
selecionando o hospedeiro de todo mundo. E vou estar vindo aqui em parâmetro, ó. É um parâmetro aqui, vista. Eu vou estar escrevendo aqui que esses caras são do detalhe 01, tá? Beleza. E também posso estar escrevendo aqui, ó, por exemplo, uma vez. Beleza, o que que aconteceu? Não mudou nada. Mudou. Se vocês vierem aqui na tabela, vocês percebam que ele separou aqui pra gente o que é do detalhe 01 e o que não é. Então aqui só vai ter as curvas referentes ao detalhe 01, só vai ter os joelhos referentes ao detalhe 01, só vai ter as junções referentes a esse detalhe. Todo o resto vai ficar separado. Então o que que a gente vai fazer? Próximo passo. A gente vai estar vindo aqui, ó, em conexões modelo, né? O modelo não vai estar aparecendo nada. Não vai estar aparecendo nada, né? E a gente vai estar duplicando esse cara, tá? Vou estar só tirando essas duas. Vou estar vindo aqui em conexões modelo, vou estar duplicando, ó. Duplicar vista. E o que que eu vou estar fazendo agora? Vou estar vindo aqui, ó, em filtro e vou fazer um filtro de vista igual a a vista que a gente acabou de criar. E vou estar dando um OK. Olha só, eu consegui uma tabela que é só dessas peças aqui. Que bacana, né? Agora a gente pode colocar essa tabela numa prancha e montar tudo certinho. E eu também posso, por aqui, ó, colocar, por exemplo, esse cara como C01, tá dando um OK. Esse cara como C02, tá dando OK. Esse cara como C03, tá dando OK. E assim por diante, tá? E quando eu voltar no detalhe, ó, ele já começou a colocar. Então a gente só precisa arrumar, né? Arrumar a casinha. Eu vou estar. Eu não vou... eu pensei, né, em estar arrumando aqui com vocês, mas eu imagino que a gente vai perder muito tempo fazendo isso daqui, né? Se fosse, por exemplo, uma aula gravada, eu ia acelerar essa parte e mostrar para vocês o detalhe pronto, bonitinho. Então eu não vou estar fazendo isso, tá? Isso fica como dever de casa aí para vocês, tá arrumando e depois vendo, ó, que depois de arrumado, os, o, as tags ficam todas bonitinhas, tá, gente? Eu posso até trazer na nossa última aula um projeto já pronto para mostrar para vocês como é que fica, tá? Mas basicamente agora é braçal, tá, gente? Com os artifícios, por exemplo, o Dynamo, a gente consegue fazer um trabalho que seja um pouco mais automático, tá, gente? Mas não é o nosso caso aqui nesse curso. Eu estava até conversando com o coordenador do nosso curso, né, o João Emerson, para a gente depois fazer algo voltado para o Dynamo, que ele vai acelerar vários processos desses de criação de tabela, de colocar essas tags automaticamente. Por exemplo, aqui, ó, o total tá tudo zero. Por que que tá tudo zero? Porque eu ainda não coloquei qual é a multiplicação desses caras. Eu tenho que selecionar eles aqui já com a tabela pronta. Vou estar vindo aqui numa vista de desenho. Eu vou estar vindo aqui no multi, ó, e colocando um, que é a multiplicação, uma vez. E quando eu voltar aqui, ó, ficou pareado. 4, 4, 1, 1. Mas se eu quisesse, por exemplo, dizer que esse detalhe ele acontece duas vezes, então a pessoa quando for fazer o orçamento tem que multiplicar por 2, então vem aqui, ó, mudo para 2. O que, que vai acontecer? Ele vai duplicar, né? Se são 4 joelhos, ele transforma para 8. Se são 8 luvas de 50, ele vai colocar 16. E assim sucessivamente, se forem 10, 20, ele vai estar fazendo essa multiplicação automaticamente para a gente aí. No nosso caso é só uma vez. É só estar colocando aqui os identificadores, como vocês preferirem, tá? Esse negócio de C01, C02, C03, eu coloquei assim, porque na legenda aqui, ó, de hidráulica, eu coloquei, ó, que conexão é C alguma coisa, acessório é A alguma coisa, e tubulação é T alguma coisa. Então o que que vai acontecer? Agora, também a gente pode estar colocando, né? Além de todas essas tags, a gente pode estar colocando uma tag referente só à tubulação. Tá aqui, ó, identificador de tubulação. Nesse caso, esse identificador está como SN, mas a gente pode trocar, né, para T01. Opa, T01.
Nesse caso, a tubulação ela troca todas de uma vez. Então, da feita que tu trocar um, o outro também troca, tá, gente? Esse daqui agora também é T01. Se eu trocar esse cara aqui para T05, ele vai mudar os dois, ó. Viram? No caso de conexão, como cada uma é cada uma, né? Cada uma tem sua particularidade. Tem joelho que vai ter luva, tem joelho que não vai ter. Então, eu preferi separar um por um, né? Então, cada detalhe vai ter um código diferente para as peças, né? E beleza. Se vocês quiserem também, eu quero que todos os joelhos sejam J1, todos os joelhos de 50. Isso daí é a critério de vocês, tá? Como vocês querem entregar o projeto de vocês para o cliente, tá? Então, a próxima coisa que a gente pode fazer agora seria montar as pranchas, né? Então, a gente vem aqui em folhas, cria uma nova folha, vai utilizar a folha paramétrica que foi fornecida pelo curso e vai estar arrastando aqui as plantas que a gente gostaria. Então, se eu quiser criar uma planta aqui do superior, eu venho aqui no hidráulico superior, né? Coloquei ela aqui e eu vou estar arrastando também, por exemplo, o detalhe que a gente acabou de fazer, né? A isometria aqui. E vou estar diminuindo essa prancha aqui, né? Se eu não me engano, é 420 por 594. 94. Para quê? Diminuindo para uma 2, né? Daqui é o tamanho de uma 2. E tá colocando ele aqui, né? Já com ele já colocado, a gente pode estar trocando o nome dele à vontade. Gabriel, como é que você prefere organizar o seu projeto? Eu prefiro organizar da seguinte forma. Eu gosto de colocar códigos aqui, né, nessas plantas, e tentar deixar tudo organizadinho aqui, mas na hora de entregar para o cliente, eu não quero que entregue, por exemplo, id planta baixa, porque id, né, eu já estou dizendo aqui que é hidráulico, né, hidráulico aqui, ó. Então eu não preciso repetir isso em cada um das nossas vistas, né? Mas só que para a gente, para o organizador de projeto, é importante, né? É interessante que tenha ID aqui no começo, para a gente separar tudo que é de hidráulico de tudo que é sanitário. Imagina que se todas essas plantas aqui tivessem o mesmo nome, né? Esse superior tivesse o mesmo nome desse superior. A gente teria que ficar clicando toda hora para descobrir qual que é sanitário e qual que é hidráulico. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar usando aqui, ó, o título da página. O que ele vai fazer? Ele substitui aqui para a gente, né? Só o texto aqui, né? E mantém a organização do projeto. Então, se aqui eu queira que apareça apenas planta baixa, pavimento superior, planta baixa, planta baixa, pavimento, opa, pavimento superior. Eu consigo, ó. Ele vai mudar aqui, ó, planta baixa, pavimento superior. Eu já sei que é do projeto hidráulico, porque aqui está dizendo, né, na legenda está dizendo que é hidráulico. E também, né, no conteúdo vai estar dizendo, vocês vão trocar, vão estar colocando o endereço fictício aqui, né, a data do projeto e tudo mais. O nome de vocês aqui, ó, coloquem o nome de vocês, tá? Vocês coloquem aqui o nome de vocês. Vocês podem estar trocando aqui, ó, o nome de vocês. E também aqui em revisão, eu não coloquei nenhum texto, né? Vocês podem colocar o texto manualmente, tá? Vem aqui, coloquem um texto. Coloque aqui, ó, 0000. E não é de 1.8, é de 2 mesmo. Tá bom? E isso daí fica a par de vocês, tá, gente? Eu não vou ficar aqui fazendo 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. A mesma coisa a gente teria que fazer com essa isometria. Eu vou estar fazendo novamente, né, com uma isometria, para a gente estar fixando essa questão de como é que é o passo a passo, né? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa isometria, que a gente vai fazer o detalhamento dela. Depois de ter colocado essas tags tudinho separado lá bonitinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em conexões, né? No controle, aqui na tabela de controle de conexões. Vai estar selecionando tudo, mas obviamente não que já for do detalhe, né? Esse daqui a gente já sabe de onde é. Já sabe que é do detalhe 01, já separou. Não precisa estar selecionando novamente.
A gente vai vir aqui na isometria 01, vai estar vendo que todos eles foram marcados já, né? Vai estar utilizando o identificar todos, aqui no anotar e identificar todos, conexão de tubo, puxe uma chamada de detalhe, beleza? Então todas aqui, a gente vai selecionar todos aqui, ó, selecionar todas as instâncias visíveis no projeto, tá selecionando todos esses hospedeiros e eu vou estar vindo aqui em vista e trocando essa vista aqui para isometria, metria 01, uma vez. Uma vez. E como eu já sei que o multiplicador dele é só 1, eu já vou colocar aqui também. Eu já sei que é 1. E agora, ó, no controle vocês vão perceber que já aconteceu aqui, né? Já aconteceu essa mudança. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no modelo e vai duplicar de novo. Lembrando que vocês têm que trocar o nome desse cara, tá? Esse cara aqui é do detalhe 01, tá, gente? Não esqueçam disso. E eu vou estar duplicando novamente essa tabela de modelo. Duplicar vista. E vou estar escrevendo que esse cara é da isometria 01. Tá só colocando um tracinho aqui, né? Pra ficar bonitinho. Na verdade nem precisa, né? Eu não vou deixar esse modelo aqui. Tá dando um ok. Pode estar escrevendo aqui, por exemplo, uma vez. E agora é só fazer o mesmo esquema, né? Vim aqui em filtro, vista. Eu quero que ela seja igual. Eu não quero que seja contém. Não, é igual. Se não tiver escrito exatamente isometria, espaço, tracinho, espaço, 01, espaço, abre parênteses, 1x e fecha parênteses. Se não tiver escrito exatamente isso, a peça não vai aparecer aqui. É isso que eu quero. Eu quero que exclua tudo que não tiver escrito exatamente da forma como deve ser escrita. Assim você mantém a organização de projeto. Se você coloca contém, por exemplo, pode ser que existam duas vistas que elas tenham um nome parecido. Então tomem cuidado com isso, tá? E outra coisa que eu gosto de fazer é deixar esses apócrifos aqui só para as tabelas que a gente vai duplicar, né? Então as tabelas que a gente já duplicou, que já estão certas, né? Eu tiro os apócrifos. Calma lá. Só tirar os apócrifos aqui, né? Tirei aqui. E o que que isso vai, no que isso vai afetar a gente? Significa que todas as tabelas que a gente vai estar usando ali para modelagem, né, para criação dos detalhes, elas vão ficar sempre na parte de cima. E todas as tabelas que são para entrega, né, porque a gente vem aqui na nossa prancha, né, na nossa folha que a gente criou, eu só vem aqui em folha, a gente vai vir aqui na nossa folha e a gente vai arrastar essas tabelas aqui para cá, tá, gente? A gente vai estar arrastando elas para cá para poder apresentar para o cliente, né? Então, como a gente vai ter que estar trazendo elas para cá, eu gosto de deixar elas sempre no fundo aqui, tá, gente? E as tabelas que a gente vai estar duplicando toda hora, eu deixo elas aqui em cima. E vocês vão perceber outra coisa. Aqui, todas as tabelas de controle, ó, elas estão com 3 apócrifos. As tabelas de modelo estão com 2. E essas tabelas de exportar, né, elas estão com um apócrifo. Justamente para manter essa organização aqui para vocês. Então, quando vocês forem usar esse template, já está tudo redondinho, né? Por isso que eu recomendo usar o template. Ah, Gabriel, eu sou obrigado? Não, não é. Mas aqui, nesse template, já tem os grupos já para facilitar a modelagem. Já tem as tabelas para facilitar a relação de material. E tem outras coisas como os filtros, né? Que a gente vai entrar agora rapidinho neles. Já prontos, né? Para vocês. Então, por isso que eu recomendo usar o template, tá, gente? Quando vocês estiverem já um pouco mais avançados na vida profissional de vocês, vocês vão acabar tendo a necessidade de adaptar um template para vocês mesmos, né? Então, vocês vão estar pegando esse template, vão estar mexendo nele, vão estar revirando ele de cabeça para baixo. Mas não é a hora ainda, tá, gente? É sempre bom vocês estudarem bastante, ficarem craques nessa questão de modelagem,
de tirar a relação de material. E aí, quando vocês perceberem que vocês estão prontos, que vocês conseguem fazer isso de forma rápida, aí vocês inventam de estar mexendo com template, tá? Eu tenho mais duas coisas, né, para estar comentando com vocês. Vou estar passando rapidamente na questão de organização de filtros, né, e modelos de vista. Não sei até onde o Joel Emerson foi com vocês, né? Eu não assisti as últimas aulas dele. Mas vamos lá. Com o modelo de vista, né, a gente pode estar fazendo algumas coisinhas aí, né? A primeira coisa que a gente pode estar fazendo. Calma lá. Que tem alguém me mandando mensagem e tá me incomodando. Deixa eu só fechar aqui, tá, gente? O WhatsApp. Voltando aqui. A primeira coisa que a gente pode estar percebendo é, por exemplo, que a gente pode estar ocultando coisas aqui da nossa vista ou não, né? Por exemplo, coisa de elétrica, né? Tá tudo mostrado aqui, né? Coisas de elétrica, conduíte, conexão de bandas de cabo, conexão de duto. É importante pra gente, né, no projeto hidráulico? Não é. Então a gente oculta, né? Então visibilidade a gente já pode ir cortando, né? Outras coisas que a gente pode estar fazendo. Deixa eu descer aqui. A gente pode estar trocando a cor desses caras, né? Então, por exemplo, eu quero que todos os pilares eles fiquem bem escuros, né? Então, por isso que não está nessa cor. O quadro estrutural eu quero que fique cinza, então eu botei esse cinza aqui. O piso eu quero que fique branco, então eu botei esse branco aqui. Eu quero que esse cara seja translúcido, né? Que eu consiga ver através dele. Então eu coloco aqui um pouquinho de transparência para me conseguir ver o que está no fundo. Mesma coisa aqui com pilar, quadro estrutural também é a mesma coisa. Piso eu não quero que apareça o fundo, porque eu não quero ver o pavimento de baixo. Então eu não quero que esse piso fique aparecendo, tá, gente? Então por isso que fica assim. Meio tom é para deixar o negócio mais apagadinho, né? E ele é muito usado, por exemplo, se você estiver usando um CAD, você vem aqui em categorias importadas, vai aparecer os CADs aqui que você colocou, né? E aí você pode clicar aqui em meio tom para deixar esse CAD mais apagadinho, né? E aí o projeto principal, que no caso vai ser o elétrico, que vai ser o hidráulico, ele vai ficar mais forte com relação ao CAD que tá mais translúcido, né? Que está mais apagadinho. E tem a questão dos vínculos, né? Que aqui só está mostrando o vínculo do João Emerson. Se eu clicar aqui, por exemplo, em meio tom, ele vai deixar o vínculo do João Emerson em meio tom, tá vendo? Tá bem mais apagado. Deixa eu estar voltando. Outra coisa que a gente pode estar fazendo são justamente os filtros, tá, gente? O que seria o filtro? Seria uma maneira, né, igual lá nas tabelas, da gente estar selecionando um certo número de itens e estar fazendo uma manipulação ali graficamente deles. Então, vou estar mostrando aqui rapidamente como é que eu fiz esses filtros, por exemplo, de água fria, de água quente, esse especial aqui, que seria, por exemplo, alta pressão, se for para utilizar. Reuso, se tiver reuso de água na casa. Então, como é que a gente vai estar mexendo nesses caras? Eu vou estar clicando aqui em editar ou novo, e a gente pode estar criando aqui um filtro, né? Eu posso vir aqui em novo, posso renomear, eu posso duplicar, eu posso renomear. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu vou criar um novo filtro. Ó. Vou chamar ele de A. Esse é o filtro A. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que selecionar o que vai ser afetado por esse filtro. Né? Então, esse filtro eu quero que seja afetado as conexões de tubo. Cadê? Conexões de tubo, conexões de tubo, conexões de tubo. Eu quero que afete os acessórios também de tubo, né? Quero que afete os acessórios de tubo também. Aí, beleza. Eu posso vir aqui e adicionar uma regra, né? E eu também posso vir aqui, se eu quero que se todas as regras tenham que ser atendidas, ou se qualquer uma dessas aqui puder ser atendida para que o filtro funcione, né? Então eu posso aqui, ó, tá selecionando algum parâmetro, né? Deixa eu só estar mostrando aqui, ó, algum parâmetro que os dois compartilhem aqui, né? Nesse caso tem vários, né, parâmetros que acessórios e conexões compartilhem. E, por exemplo, eu posso estar escolhendo aqui todos os que. Cadê? Vista, né? Cadê vista? Vista? Eu posso estar selecionando aqui, ó, todos que contenham um valor, né? Cadê? O parâmetro existe. Cadê? Tem um valor. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou estar selecionando
todos os acessórios e todas as conexões que elas têm um valor de vista, né? Um valor naquele parâmetro lá que é vista, né? Eu estou dando OK. E eu vou estar adicionando ele aqui, né? Vou estar selecionando nosso filtro A. Beleza. E eu já vou estar ativando esse filtro aqui. O que vai acontecer? Eu posso estar desativando ele aqui, ó, a visibilidade dele. Posso estar desativando o próprio filtro, né? E posso estar trocando a espessura de linha, por exemplo, se eu quero que essa linha seja tracejada ou não, se eu quero que os padrões, né? Qual que vai ser o padrão dele? Se eu quero que tenha uma rachura no tubo, né? Eu quero que tenha uma rachura nesse tubo, uma rachura, sei lá, roxa no tubo, né? Azul aqui, esse azul bem forte. E no plano de fundo eu quero que tenha um preenchimento azul mais claro, né? Então o que vai acontecer? Todas as conexões e acessórios que tiverem uma vista, elas vão estar aparecendo nesse padrão meio bizarro aqui, né? Porque o filtro está ativado. Então o que vai acontecer na prática? Essas conexões aqui, ó, tá vendo? De sanitário e de hidráulico, que elas têm vista. Ou seja, elas têm um valor, né, de vista aqui, ó. Tem um valor de vista. Mas vão estar aparecendo esquisitíssimas aqui, ó. Porque eu fiz dessa forma, né? Eu fiz para aparecer assim. Se eu quiser que todos esses caras sumam, né? Se tem vista, eu quero que suma. Então eu só desativo aqui a visibilidade, né? Então, ó, vai sumir todas. Todas as conexões e acessórios que estejam referentes a essa questão de que tenham vista, né? Que tem um valor chamado vista, eles vão estar sumindo, né? Então é basicamente assim que funcionam os filtros. Você cria uma regra e depois você vem aqui e coloca o que vai acontecer com esses caras que estiverem dentro dessa regra, né? Então, o que eu fiz aqui para água fria? Deixa eu só estar editando aqui para mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu selecionei toda a tubulação que fosse igual a esse sistema, né? Toda a tubulação que fosse igual a esse sistema aqui, ó, hidráulico AF. Então, depois que eu selecionei esse cara, deixa eu apagar ele, né? Deixa eu remover esse cara aqui. Então, o que aconteceu? Eu pedi para que todas as tubulações que fossem do sistema ID-AF, o filtro fosse ativado, né, obviamente. Essa visibilidade dele significa que vai mostrar, esses tubos vão estar aparecendo, a linha sempre contínua, e que esse tubo fosse azul, né? Que essa cor fosse azul, e que a transparência dele fosse total. Então, dando OK, o que vai acontecer? Esse tubo vai ficar azul, né? Porque o sistema dele é ID-AF. Se eu trocar, por exemplo, para hidráulico água especial, né? Por exemplo, aqui, só dando um exemplo, o que vai acontecer? Esse sistema todo vai ficar nesse esverdeado. Gabriel, por que isso, né? Por que isso aconteceu? É só aconteceu. Calma lá. Tá voltando aqui. Pronto. O que vai acontecer na prática, né? O sistema, o tipo de sistema vai definir a cor do tubo. Mas por que isso, Gabriel? Porque isso foi uma maneira que eu encontrei de estar mostrando para o cliente, né? Tanto é que pela legenda, ó, aqui, ó, hidráulica, eu já fixei isso, né? Então eu falei que a água fria é azul, a água quente é esse vermelho, a alta pressão é esse verde e o reuso é esse roxinho. Então eu já fixei isso. Então eu venho aqui, troco o sistema, e se eu trocar o sistema, a tubulação troca de cor, né? E vai trocar toda a tubulação que estiver conectada, né, junta. Então tomem cuidado com isso. Por isso que ele trocou tudo, né? Inclusive ele trocou até o que estava na cobertura. Porque estava tudo junto, né? Hidráulico, cobertura, cadê? Ó, hidráulico e cobertura. Se eu trocar, por exemplo, esse cara aqui para especial, né? Para o sistema de alta pressão, vai tudo pro verde, ó. Esse cara aqui não está conectado nesse, então por isso que ele não foi, né? Então é só uma questão de tomar cuidado com o que está conectado no que, antes de ficar trocando esses sistemas. Então, a gente matou essa parte de filtro aí, né? Alguém tá tudo bem por aí? Eu nem perguntei para vocês, né? Essa questão toda de falha de internet acabou me deixando um pouquinho perdido, né?
Então, vocês estão. Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá bom, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá, gente? Eu vou tentar responder vocês. Se vocês quiserem me procurar também no WhatsApp, eu tô lá naquele grupo, só mandar mensagem. Gabriel, tô com tal dúvida, tá? Então vocês podem estar me perguntando. Vamos continuar aqui, né? A próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é um pouco dessa questão de famílias, né? Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como é que funciona a questão de adquirir, né, famílias novas que talvez possam fazer falta para vocês, né? E eu tinha prometido para vocês que a gente ia testar com o hidrômetro, né? Então vamos aqui para o térreo. A gente precisa colocar esse hidrômetro aqui, né? E como é que a gente vai colocar esse hidrômetro se a gente não tem o hidrômetro, né? Então eu recomendo para vocês esse plugin aqui, ó, da Arivabim, tá? Vocês precisam se cadastrar lá no site do Darivabim. É só vocês escreverem aqui, ó. Calma aí, deixa eu vir aqui. Vou escrever aqui Darivabim. Darivabim. Só vocês virem aqui, ó, Darivabim. Vocês vão entrar aqui no site e vocês vão estar se cadastrando aqui, tá? Vocês não precisam ter uma conta paga aqui. Vocês podem ter a conta gratuita, tá, gente? Porque a conta paga, ela vai te dar. Ele vai te dar essas funções aqui de gerar por ambiente, tracejar tubo. Então, ele vai te dar algumas, ó, essa questão do cálculo de pressão, se vocês quiserem, pelo Daribabin, vocês vão conseguir, tá? Eu não tenho a versão paga dele, porque o que mais importa para mim é essa questão aqui de importar famílias. O que, que vai acontecer? Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, várias famílias, né? Nesse caso, eu já cliquei, eu já escrevi aqui id, né, para aparecer os hidrômetros. Eu nem sei se eu já carreguei ele aqui, bora ver. Eu já carreguei ele. Mas é só clicar e arrastar aqui, né? Clica e clica, né? Clica e clica. E aí ele vai trazer essa família para cá. Eu não vou fazer isso porque a minha internet tá terrível, né? Então eu tô com medo de clicar aqui e bugar tudo. Então eu já carreguei previamente a família aqui para vocês. Mas é literalmente só dar um clique e outro aqui fora. Ele vai carregar essa família para vocês. Então, agora que já está carregado, né? É só usar o PA aqui, porque esse cara aqui é um acessório. Vou estar clicando nele aqui fora. Vou estar vendo, ó, ele é de 25, esse tubo aqui é de 25, né? Então a gente vai estar trazendo ele para cá, fazendo um corte aqui. Opa, vou transformar aqui no 1 para 10 aqui, por exemplo. Cores consistentes. Ou cores consistentes, não, desculpem. Hidráulico aqui, né? E vou estar fazendo esse seccionamento aqui. E tá usando o Move Connect para estar conectando esse cara, né? Esse cara aqui e tá trazendo ele para cá, pra gente conseguir encaixar ele, né? Tá trazendo para cá também, né? Move Connect. Já tá trazendo esse registro para cá, esse hidrômetro para cá. Eu coloquei ele ao contrário sem querer, tá, gente? Não foi planejado isso. É para ele ficar para esse lado mesmo. Move Connect, Move Connect. Deixa eu ver se ele conectou. Conectou direitinho. Tá tudo certo. Agora a gente vai olhar aqui em planta baixa e está tudo colocado certinho. Ou seja, ele serve para diversas famílias que a gente vai procurar. Vocês vão ver que a biblioteca aqui é extensa, tá, gente? Tem ralo de fundo para piscina, tem as bombas da jacuzzi aqui, ó, para piscina. Essas famílias de piscina, elas são maravilhosas, tá, gente? Das famílias aqui de bomba e filtro. Eles têm toda a linha da jacuzzi de bomba e filtro para piscina, com tamanhos certinhos. Então, tá ótimo. O Derivabin é um dos plugins mais completos nessa questão de família. Vai ter tudo? Não vai. Mas vai ter bastante coisa. E é melhor do que, por exemplo, ter que ficar indo na internet, baixando coisas no Bin Object, carregando as famílias. Aqui é bem mais prático. Então eu recomendo fortemente para vocês estarem instalando esse plugin aqui do Dariva Bin, assim como o do Microdesk. O do Dariva é um pouquinho mais difícil de instalar, só por causa da questão de que você precisa ter uma conta, tá?
E ele tem algumas funções aqui que para algumas pessoas vai até ser bom, tá? Uma que eu uso bastante é a questão aqui do numerar tubos, né? Tags em tubos. Que você só precisa vir aqui, selecionar e vir aqui no Dariva, né? E clicar em tags em tubos aqui. E selecionar aqui, né? Qual a tag, qual os sistemas que você quer e qual a tag que você quer colocar no tubo. E ele já põe para você. Olha, ele adicionou 30 tags aqui pra gente, ó. Eu até selecionei errado, ele colocou tag em todo o projeto aqui, mesmo contra a minha vontade. Mas essa função aqui de tags em tubos é uma função que eu utilizo bastante, tá, gente? Então não é só importar famílias, ele vai estar tendo outras funções aí que não entram no mérito. Eu já mostrei para vocês como vocês podem estar iniciando, né, nessa questão da modelagem e detalhamento, tá? Vou estar querendo que vocês façam essas folhas, né? Criem essas folhas certinhas. E na próxima aula eu vou estar ensinando a vocês a configurar essas famílias, né? Vou estar entrando, né? Vou estar iniciando nessa questão de configuração de família. Olha só que deu um bugzinho aqui, né? Vou estar iniciando vocês nessa questão de como é que eu fiz para fazer esse parâmetro que chama a descrição, né? Que se chama descrição. E como é que eu fiz para colocar esse joelho? Como é que eu fiz para colocar aqui que esse parâmetro de dimensões seja 25? E toda vez que eu troco essa peça, né? Se eu trocar essa peça, por exemplo, para 32, ele alterar automaticamente aqui o valor da peça, né? Como é que eu fiz isso? Então, na próxima aula a gente vai ver isso, tá, gente? Mesma coisa nos acessórios. Se vocês vierem nos acessórios, ó, dimensões e descrição já está tudo escrito bonitinho. Então, eu vou estar mostrando para vocês. Vai ser uma aula só focada em edição de família. E isso é uma coisa que eu não vejo muito o pessoal ensinando, tá? Então, é uma coisa que eu gostaria de ensinar para vocês e a gente vai estar tocando na próxima aula, tá? Vou estar perguntando novamente. Vocês têm dúvida? Vocês estão com dúvida? Então, tá tudo bem? É muita coisa, né? Eu sei que a gente sempre aborda bastante coisas nas aulas. É uma aula meio corrida. Então, eu preciso perguntar sempre: vocês estão bem? Tá tudo certo? Não, Tá, tudo então, tranquilo. estando tudo tranquilo e certo, a gente vai estar encerrando a aula de hoje por aqui, tá? De novo avisando, a próxima aula ela vai ser uma aula bem importante nessa questão, né? Nesse quesito de modelagem de família. Modelagem não, de edição de família, né? Para a gente estar criando esses parâmetros, né? Então vai ser uma aula bem densa, bem complicadinha. Então peço que vocês se preparem aí, não faltem também. Vai ser a última aula do curso, o fechamento. Então peço que vocês não faltem. E também peço que vocês tentem, né? Como sempre nas outras aulas venho reforçando. Tentem. Tentem ir modelando e tudo mais, tá? Então, dito tudo isso, boa noite para vocês. Bom resto de quinta-feira aí. E a gente se vê amanhã para o fechamento e para essa aula aí bacana sobre edição de família, tá, gente?